Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. É muito bom ter vocês aqui conosco. Eu sou o Fernando Carvalho Lima, sou o diretor regional da ABRH, Regional Metropolitano Oeste, com base aqui na região de Alphaville, Barueri. Esse é o nosso terceiro webinar especial da ABRH São Paulo em tempos de coronavírus. Estamos também procurando levar o nosso conteúdo a todos os nossos associados, ao nosso público habitual. E hoje nós temos a alegria e a honra de poder estar recebendo aqui duas personalidades muito importantes na área trabalhista e previdenciária. A Veridiana Policy, que é sócia responsável pela área trabalhista e previdenciária do escritório Finuccia e Ustra. Ela é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de São Francisco e em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social. Ela vai iniciar a apresentação daqui a pouquinho, apresentando um resumo da MP 927, que é, do meu ponto de vista, essas duas MPs são realmente revolucionárias e totalmente contingenciais. E a nossa segunda convidada é a Maria Cristina Mattioli. Esqueci de dizer, a Veridiana também é nossa diretora jurídica da Regional Campinas. E a Maria Cristina Mattioli é doutora em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é mestre e pós-doutora em Direito pela Universidade de Harvard, pós-doutora em Estudos Internacionais pela London School of Economics, atualmente é advogado na área trabalhista, tem uma carreira longa na área trabalhista, na Justiça do Trabalho, foi desembargadora também na região, em Campinas e região, é diretora jurídica da Regional Metropolitano Oeste da BRH. Eu vou, então, logo passar a palavra para a Veridiana, para que ela possa começar, então, a falar conosco a respeito dessa legislação da MP da 927. Doutora, a palavra está com você. Está mudo. Acho que o seu microfone está mudo. Vamos começar tudo de novo. Quando a gente faz ao vivo é assim. Bom, eu gostaria de tecer os meus agradecimentos à Associação Brasileira de Recursos Humanos, à Metropolitana, a você, Fernando. Maria Cristina, é um prazer tê-la contigo nessa próxima hora para a gente discutir temas que são tão sensíveis nesse universo relação capital-trabalho e que toca muito, né? Tanto nós, do jurídico trabalhista, quanto o time todo de RH. Eu sempre digo que essa interface, essa sinergia entre jurídico trabalhista e recursos humanos é que dá um bom caldo aí para a gente tentar encontrar as melhores alternativas, sobretudo nesse momento, nesse cenário da Covid-19, em que existe uma sensibilidade maior de todos os atores sociais para que a gente consiga perpassar por essa crise e oxalá que a gente consiga sair mais fortes. A proposta desse nosso bate-papo, na realidade, sem pretensão nenhuma de esgotar o que as duas medidas provisórias trouxeram para o universo das relações de trabalho enquanto alternativa, porque a gente tem pouco tempo, mas talvez seja um momento de partilhar vivências e experiências e talvez, a partir das dúvidas trazidas por vocês, a gente consiga fazer uma maior reflexão. Eu tenho insistido e o meu mantra tem sido que é a partir desse debate que a gente consegue construir as melhores interpretações. Infelizmente, a gente também perpassa por um cenário de uma certa insegurança jurídica com relação a algumas medidas trazidas pelo governo. A Maria Cristina vai abordar isso melhor
ao discorrer sobre a medida provisória 936, mas, de todo modo, a ideia aqui é da partilha mesmo, é de uma troca de vivências e experiências a partir desse novo panorama legislativo. Me foi repassada a incumbência de dividir com vocês as alternativas aí trazidas pela medida provisória 927. Essa foi a primeira medida editada pelo governo para tratar de assuntos afetos às relações de trabalho. Essa medida ela foi editada no dia 22 de abril, então a gente está quase aí há um mês já da sua edição, e ela veio numa tentativa de encontrar alternativas para que a gente pudesse enfrentar esse estado de calamidade pública declarado pelo governo, que a priori vai até 31 de dezembro de 2020. A medida provisória 927, na minha percepção, ela tenta desburocratizar e flexibilizar alguns institutos do direito do trabalho. Eu não vou entrar a fundo em questões de inconstitucionalidade, porque a gente teria que ter um debate muito mais profundo, mas tem algo que talvez valha compartilhar com vocês. Essa medida provisória 927, essa primeira que foi editada, ela também foi alvo de ações, né, diretas de inconstitucionalidade, e uma dessas ações é promovida pelo PDT, teve uma liminar, né, em sede liminar. O ministro Marco Aurélio entendeu pela constitucionalidade daqueles pontos que foram atacados, né? Então, quando a gente fala da medida provisória 927, a gente está num cenário um pouco mais seguro. Eu já tive um primeiro faro ali do STF, entendendo pela legitimidade da adoção dessas medidas. De todo modo, o que trouxe essa medida? Ela trouxe um pacote de alternativas, de novo, com esse viés de se flexibilizar e de se desburocratizar alguns institutos. O que ele traz, o que a medida traz num primeiro momento, e num momento dessa pandemia, em que se prega o isolamento social, né? Vamos ficar em casa para que essa curva não seja exponencial da contaminação. A primeira medida trazida é exatamente o home office. Para aquelas funções que as atividades são execuíveis dentro da residência, a medida provisória traz, então, a possibilidade do empregador, através de um ato unilateral, determinar ao seu empregado que realize as suas atividades em sua própria residência. Também não vou aqui discutir se isso já tinha previsão ou não. O importante e o que a medida provisória nos traz, eu acho que de uma forma bem interessante, olha, se eu preciso, de fato, contribuir para que a gente não tenha uma curva exponencial da contaminação, quanto mais trabalhadores estiverem em suas próprias residências, puderem exercer as suas atividades em suas residências, tanto melhor. O que ela traz, a medida provisória, nesse cenário de home office? Primeiro, ela diz o seguinte: o empregador, se precisar efetivamente pactuar com o empregado o fornecimento de equipamentos e de meios telemáticos para que esse trabalho seja executado em sua residência, e pactue com ele alguma contrapartida em termos de reembolso de despesas havidas pelo trabalhador nesse período, há que se firmar um acordo entre as partes. E esse acordo entre as partes, ele precisa ser firmado em 30 dias da edição da medida. Então, esse é um prazo importante que é trazido pela medida provisória, que eu acho que vale ressaltar para vocês. O que mais a questão do home office nos traz? A possibilidade de
enquadramento desse trabalhador numa exceção relacionada ao controle de jornada. É sabido e consabido que as empresas têm um pouco de dificuldade em fazer controle de jornada controle de horário, melhor dizendo, quando isso não é feito de forma presencial. Então, a medida também traz a possibilidade de se excepcionar esse controle nesse momento em que a atividade é realizada na residência. É importante só frisar que aqui tem um ponto de atenção. As empresas que tiverem condições de proceder com o controle, ainda que indireto, do horário de trabalho desses colaboradores que estão em home office, deverão fazê-lo, né, para evitar qualquer risco futuro de alegação de trabalho em sobrejornada nesse momento. Então, se a empresa dispõe de apps ou se a própria rede, através do login, logoff, consegue fazer esse controle, continue se valendo do controle. Caso isso seja impossível e a empresa não tenha condições de fazê-lo, sim, aí eu vou para a exceção trazida, que é o não controle do horário de trabalho durante esse período. O que mais a ANP nos traz? A possibilidade de estender aos estagiários e aprendizes também essa condição do trabalho em home office. E também nos traz algo interessante ao excepcionar que, se porventura eu, empresa, concedo ao trabalhador os meios telemáticos para ele trabalhar e, eventualmente, ele faz uso desses meios fora do horário de trabalho, eu não vou considerar aquele momento como hora trabalhada. Isso também é um ponto importante, porque a gente sabe que dentro de um universo de home office, sobretudo no universo da Covid-19, cada trabalhador vai ter um modus operandi de trabalho diferente, e mesmo porque a gente sabe que, às vezes, o trabalhador está ali com a sua família, com filhos, e nem sempre consegue cumprir uma jornada rígida nos horários pré-estabelecidos. Um outro ponto interessante, se o empregador não conceder os meios telemáticos e os equipamentos, e o empregado não tiver equipamentos para realizar o seu trabalho em sua própria residência, eu vou considerar aquele tempo como tempo à disposição e como tempo trabalhado. Então, esses são os principais pontos trazidos pela medida provisória no tocante ao home office. Depois, a medida também flexibilizou a questão da antecipação de férias, inclusive de períodos futuros. Nesse sentido, a antecipação de períodos futuros, na minha percepção, ela precisa ser adotada com uma certa cautela, porque nós sabemos que férias é um direito do trabalhador e um direito intrinsecamente ligado com a saúde física e psíquica. Então, se anteciparmos vários períodos futuros, infelizmente, esse trabalhador pode ficar anos a fio sem ter férias, e aí a gente pode ter qualquer tipo de problema em caso de judicialização. Com relação às férias, também, a medida provisória, ela tentando olhar um pouco o fluxo de caixa das companhias, alterou a regra do pagamento. Então, o pagamento não é feito mais 2 dias antes do início das férias, e sim até o 5º dia útil posterior ao início da sua fruição. Igualmente, o terço constitucional de férias ele foi diferido, então o pagamento ocorrerá até a parcela do 13º em 20 de dezembro. Férias coletivas também houve uma flexibilização do Instituto, eu não preciso observar os períodos que constam lá na CLT, e também não preciso comunicar Ministério da Economia e também sindicato de classe. Preciso, tanto em férias individuais quanto coletivas, fazer a comunicação prévia aos trabalhadores com no mínimo 48 horas de antecedência. Depois disso, temos também como medida flexibilizadora para atender alguns anseios nesse momento,
possibilidade de antecipação de feriados, né, o aproveitamento de feriados. Também é pactuado com o trabalhador em caso de feriados religiosos. E tenho o que talvez seja, junto com o home office, as duas medidas mais importantes e talvez que façam maior eco para recursos humanos, é a possibilidade aí do acordo individual de banco de horas, com um período também flexibilizado de compensação. Então, com a medida provisória, eu posso criar um banco de horas emergencial, que ele vai ser válido para que a gente leve as horas não trabalhadas nesse período da Covid-19 e tenha-se a possibilidade de uma compensação futura num prazo elastecido de 18 meses, a contar do término do estado de calamidade. Essa é uma previsão bem interessante, porque nós sabemos que dificilmente o país conseguirá engatar um crescimento a curtíssimo prazo. Dito isso, o prazo de 18 meses se afigura um prazo razoável para que eu possa, então, compensar essas horas não trabalhadas nesse momento da Covid-19. É importante, e a medida provisória traz isso como um requisito, que esse acordo seja um acordo escrito, seja um acordo formalizado, com as suas regras claras. Não só para o banco de horas, eu tenho dito como uma boa prática em recursos humanos, como uma boa prática de governança corporativa, que todas as medidas a serem adotadas pela empresa nesse cenário da Covid-19 tenham como regra a transparência. Quanto mais a gente engajar o trabalhador e mostrar o porquê essas medidas estão sendo adotadas, mais fácil será para ele compreender e também para a empresa evidenciar as medidas que passou a adotar. Então, políticas estruturadas, seja de home office, seja de férias, seja de banco de horas, tudo aquilo que eu precisar manejar nesse momento, que eu tenha isso de uma forma muito transparente. Lembrando que também nesse cenário de isolamento, às vezes a minha comunicação com os trabalhadores precisará ser revisitada, né? Como a gente está aqui fazendo um seminário virtual, um bate-papo virtual, algumas comunicações também poderão ser feitas de forma eletrônica com esses trabalhadores. O importante é que isso fique registrado e que isso perpasse sempre pela regra da transparência. Depois, a medida provisória também trouxe a possibilidade de um respiro para as empresas referentes ao recolhimento do fundo de garantia. Então, eu tive um diferimento do recolhimento do fundo de garantia para as competências março, abril e maio. Eu vou poder parcelar esse valor em até 6 vezes, iniciando em julho de 2020. Junto com isso, eu já posso também só fazer um parênteses que várias outras medidas, várias outras alternativas foram buscadas pelo governo para reduzir os encargos da folha de pagamento, né? Para que eu tivesse um prazo elastecido para cumprir com as minhas obrigações, por exemplo, previdenciárias. Então, os encargos previdenciários sobre folha, ratio ajustado, redução de terceiros, aí, da cota de terceiros, também são medidas hoje vigentes que as empresas podem se valer para reduzir aí um pouco o impacto da folha, tentando olhar o seu fluxo de caixa. Com relação à medida provisória 927, eu acredito que essas sejam as alternativas trazidas mais emblemáticas, né? Lembrando, e aí eu já vou passar a palavra para a Maria Cristina, para que a gente possa fortalecer o debate, que nessa medida provisória 927, a gente tinha um artigo, o artigo 18, que versava exatamente sobre a suspensão do contrato de trabalho. Mas esse artigo, ele foi revogado com 18 horas da edição da MP, e o governo, então, nós ficamos com um hiato de uma semana entre a medida provisória 927 até a edição da medida 936, que a Maria Cristina vai conversar com vocês, que trouxe aí efetivamente a possibilidade de redução de jornada / salário e também
a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas eram as considerações preliminares, gente, é só uma pincelada da 927 para a gente fomentar a discussão e talvez, no meu sentido, o que está agoniando a RH nesse momento é como operacionalizar todas essas medidas. E a partir da discussão de vocês, talvez a gente consiga enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo matinal. Eu agradeço a todos e a gente segue, então, talvez com o ponto mais polêmico, Maria Cristina, que ficou com você, que é a 936. Vamos lá. Muito obrigado, doutora Veridiana. Pincelada, mas pincelada de artista, né? Porque conseguir falar em tão pouco tempo um resumo tão bem feito, destacando os pontos realmente importantes e, na verdade, cobrindo praticamente todos os tópicos da 927. Então, vou passar imediatamente a palavra, então, para a doutora Maria Cristina, que vamos, então, à polêmica 936. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Fernando e à BRH também a oportunidade de participar desse webinar, essa nova forma, né, de discussão que eu também estou aqui me adaptando. Foi ótimo ouvir também as palavras da Veridiana e rapidamente eu vou já passar para alguns aspectos que eu reputo importantes acerca da 936. Medida provisória 936, acho que é a que foi mais esperada por empregados e empregadores. A 927 foi uma surpresa, eu acredito, mas muitas questões trazidas pela 927 já estavam presentes na CLT, já havia alguma prática. Porém, a prática da redução da jornada, com consequente redução de salário, e uma nova forma de suspensão do contrato de trabalho, diferentemente do layoff, trazido pelo 476 da CLT, é que estava sendo muito esperada. Isso na medida em que a maioria das empresas, aquelas que não estavam trabalhando, ou ainda as que estão trabalhando, estão em atividade, têm a sua produtividade bastante reduzida e não teria como manter os salários e manter o número de trabalhadores efetivamente nos seus postos até a data da implementação. Ainda que com um certo retardo, a medida 936 veio no dia 1º de abril, e não foi mentira, e também com uma novidade trazida pela liminar dada pelo ministro Lewandowski do Supremo, na ADI 6363, e com uma nova decisão proferida ontem, através de embargos de declaração propostos pela AGU. Então, em resumo, o que trata a medida? Ela trata da redução da jornada de trabalho, com a consequente redução dos salários, trata da suspensão do contrato de trabalho por um certo período, determina o pagamento de um benefício emergencial, que tem como base de cálculo, não é o seguro-desemprego, mas leva em consideração como base de cálculo o valor do seguro-desemprego, e este benefício aí, a novidade, é ser pago pela União, ser pago pelo governo federal. Cria também a possibilidade de instituição de um abono ou de um auxílio compensatório pelas empresas, e cria também a possibilidade, né, estabelece, na verdade, a garantia de emprego pelo mesmo período de concessão do benefício. Foram feitos, então, 2 cortes essenciais para a divisão da forma de instituição desses 2 institutos, ou da redução ou da suspensão. O corte objetivo levou em consideração as empresas, pequenas e médias empresas e grandes empresas, e aí pelo valor do faturamento. Essa foi uma medida de cunho meramente objetivo, que tinha que ser adotada pelo governo, e aí levou-se em consideração, então, o faturamento anual de até 4.800.000 ou acima disso. Por quê? Esta é a diferença dada pela Lei 123, que fala das pequenas e micro e pequenas empresas. Então, o que equivaleria aí a um
faturamento mensal de R$400 mil, adotado como base de cálculo dezembro de 2019. A partir desse cálculo, dessa divisão objetiva, traçou-se a forma de negociação. E que forma? Ou através de contratos de acordos individuais, celebrados individualmente com cada empregado, ou através de um acordo coletivo de trabalho, ou uma convenção coletiva, mediante a participação dos sindicatos. E, novamente, o governo adotou uma postura de estabelecer um corte objetivo. De que forma? Nós já tínhamos trazido pela reforma de 2017 aqueles trabalhadores que podem, até hoje, negociar livremente, independentemente da participação sindical, seus contratos de trabalho, desde que ganhem acima do dobro do teto da Previdência Social, que equivale a mais ou menos R$12 mil, e que sejam portadores de diploma de nível universitário, de diploma de curso superior. Estes trabalhadores, considerados hipersuficientes, podem negociar livremente ou a redução ou a suspensão do seu contrato de trabalho. Novamente, de uma forma objetiva, o governo estabeleceu a negociação direta entre empregado e empregador para aqueles trabalhadores que recebam até 3 vezes o valor do salário mínimo. E por que foi feito e por que foi adotado este critério de até 3 salários mínimos? Porque este é o salário recebido pela maioria, grande maioria, dos trabalhadores nas pequenas e microempresas, o que equivaleria a mais ou menos 82% de toda a mão de obra. Então, não foi um critério aleatório, mas sim um critério com base em dados estatísticos, com base bastante objetiva. E aí, pela pequena redução, ficou, então, estes trabalhadores intermediários, entre os que ganham acima de 3 salários mínimos e abaixo do dobro do teto previdenciário. Para estes trabalhadores, então, estabeleceu-se a necessidade de negociação coletiva, ou seja, tanto a redução da jornada com consequente redução salarial, bem como a suspensão do contrato de trabalho, só terá validade se celebrado através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. E para trabalhadores que estejam nessa faixa intermediária, mas que a redução salarial e a redução de jornada seja de 25%, também estabeleceu-se um critério de acordo individual de trabalho, ou seja, negociação direta entre empregado e empregador. O que se discute bastante é a constitucionalidade desta isenção, vamos assim dizer, da participação sindical. E é isso que foi contestado na ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o tribunal. E aí vem a liminar do ministro Lewandowski, dizendo que a negociação é necessária e estabelece um critério de comunicação ao sindicato para todas essas faixas salariais, independentemente de receber até 3 salários mínimos ou acima do dobro do teto previdenciário. E esta hoje é a tônica da discussão, que seja finalizada no próximo dia 16, com a votação plenária da liminar. A gente está esperando um julgamento ou uma derrubada da liminar, ou por 7-3 ou por 6-4, aí nas melhores apostas, né? De qualquer forma, o que estabelece, independentemente de sua constitucionalidade ou não, eu entendo que a medida está em vigor e tem que ser aplicada. E nos seus termos, o que ela orienta? Vai caber a cada empregador verificar qual a melhor forma de manutenção de emprego, de manutenção de renda de seus trabalhadores, né, de seus colaboradores. Este é o escopo da medida provisória, a manutenção do emprego e a manutenção de renda. Eu nem diria manutenção do salário,
mas sim a manutenção de uma renda durante este período emergencial. E de que forma essa renda vai ser recomposta? A renda vai ser recomposta ou mantida a partir deste benefício emergencial pago pelo governo. Como que isso é calculado? Nós temos que ir lá buscar na tabelinha do seguro-desemprego o valor que ele seria pago. Vamos imaginar aqui, pegar um exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.500 atualmente, e a empresa resolve fazer a suspensão do contrato de trabalho dele. Como que nós vamos calcular? Se for uma empresa pequena ou microempresa que tem um faturamento inferior a 4.800.000 anual, nós vamos pegar este valor, enquadrar na tabelinha lá do seguro-desemprego e vamos gerar o valor do benefício. R$ 1.500 está lá numa segunda linha e nós vamos multiplicar por 0,8, ou seja, 80% do valor do benefício. Este benefício vai ser da ordem de R$ 840. Então, para o trabalhador que ganha este valor, ele vai receber o equivalente a 1.200, na verdade, R$ 1.200. Se ele tiver trabalhado e tem faturamento superior ao limite, nós vamos calcular este valor com base no seguro-desemprego, mas ele receberá apenas 70%. No primeiro exemplo, 80% do valor do salário dele corresponderia a R$ 1.200, e é o valor que o benefício será pago. No segundo exemplo, ele vai receber 70% deste valor, ou seja, 70% de R$ 1.200, o que gera o valor de 840. E mais 30% do salário que ele recebia, considerando a título de auxílio compensatório obrigatório. E aí a remuneração dele, ou a renda mensal, passa a ser de R$ 1.290. Veja que há um pequeno decréscimo, mas a renda será mantida. O que parece que gera um prejuízo maior é para o trabalhador que tenha salários mais elevados. Se observarmos, por exemplo, um salário de R$ 20.000 para um trabalhador trabalhando numa empresa cujo faturamento esteja dentro desse limite de 4.800.000 ao ano, ele vai receber o teto só do valor do seguro-desemprego. O benefício emergencial dele corresponderá, então, a mais ou menos R$ 1.800, ainda que o salário dele seja de R$ 20.000. No entanto, se este mesmo empregado trabalhar numa grande empresa, acima de 4.800.000 o faturamento anual, o seu benefício, né, a sua renda será composta deste valor máximo, correspondente ao valor máximo do seguro-desemprego, em torno de R$ 1.800, mais o auxílio compensatório, a ajuda compensatória obrigatória no valor de 30%. 30% de R$ 20.000 é R$ 6.000. Logo, este trabalhador vai manter uma renda equivalente a R$ 7.800, mais ou menos. Então, é este o cálculo que nós temos que fazer, sempre tendo como base a tabelinha do seguro-desemprego. Lembrando que a ajuda compensatória, este auxílio compensatório que é pago pelo empregador, ele só é obrigatório para aqueles trabalhadores que são empregados de uma empresa que tem um faturamento superior a R$ 4.800.000 por ano. Para empresas com faturamento inferior, a ajuda compensatória não é obrigatória. E é interessante que é essa diferença que nós fazemos com o layoff previsto lá no artigo 476 da CLT. A suspensão do contrato de trabalho, neste caso, do layoff,
exige um pagamento obrigatório de uma ajuda compensatória. E, ao mesmo tempo, também obriga a realização de cursos de aperfeiçoamento, cursos ou presenciais ou telepresenciais de aperfeiçoamento de formação profissional. No caso da medida provisória, a exigência, não há essa exigência de atendimento a cursos profissionalizantes, seja telepresencial ou presencial. A frequência a curso é faculdade dos empregadores para fornecendo aos seus empregados, né? Então, veja que nós temos umas diferençazinhas. E aí, o que pode ser feito? Vai caber ao empregador, à medida que ele julgar mais interessante. Ele tanto pode usar da suspensão do contrato de trabalho prevista na medida provisória, como ele pode usar do layoff previsto no artigo 476. Né? Outra questão interessante que a medida provisória 936 trouxe. Pode ser que até a sua edição já tenham sido feitos acordos individuais ou acordos coletivos ou convenções coletivas sobre este mesmo tema. Estes acordos, se benéficos, eles podem ser mantidos, ou então as cláusulas podem ser renegociadas nos termos da medida provisória. Há ainda, para a redução da jornada e a redução da salário, há também aqueles que entendem ser possível fazê-lo não de acordo, mas também fazê-lo na forma do artigo 501 da CLT, entendendo que é um caso de força maior e obrigatoriamente levando aí a uma redução salarial da ordem de 25%. O importante é a gente considerar que na medida 936, quando falamos não só na redução, mas também na suspensão do contrato de trabalho, a fórmula de cálculo sempre levou em consideração a preservação da renda. E esta renda, se calculada com base no salário hora, ela tem sempre sido mantida. Em todas as variações de cálculo, a renda ou o salário hora sempre será mantido. Né? Em algumas situações, o salário hora pode chegar a ser maior do que o salário hora recebido enquanto salário. Então, são todos esses fatores que nós temos que levar em consideração. E isto foi o que levou o governo, ao editar a medida, dispensar também a negociação coletiva para esses trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Por quê? Não haveria, na verdade, nenhum conflito coletivo que exigisse a negociação coletiva. Como se sabe, em direito coletivo, quando exige-se a negociação, é porque existe um conflito coletivo de trabalho. Na verdade, aqui nós não estamos falando exatamente de um conflito, mas sim de uma medida imposta pelo governo diante de uma situação externa, diante de uma externalidade que foge do controle do empregador e do empregado, no sentido de que há necessidade de revisar essa relação empregatícia, essa relação de trabalho, né? Essa relação existente entre empregado e empregador. Por isso, essas normas imperativas, ao meu ver, que dispensariam diante da sua excepcionalidade e justificam a constitucionalidade da inexistência da negociação coletiva. Mas o que se trouxe é comunicar o acordo coletivo, fazer o acordo, comunicar ao Ministério da Economia, na forma lá do empregador, e também comunicar em 10 dias a formalização do acordo, em até 10 dias, ao sindicato, para que se dê chance de negociar. É claro que essa negociação não pode violar aquele princípio da boa fé objetiva contida no artigo 102 do Código Civil. Qualquer exigência superior àquilo que se pretende na medida provisória pode ser considerado ou um abuso de direito ou uma conduta
antissindical na forma da Convenção número 98, da Convenção Internacional 98 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, é interessante observarmos estes aspectos. Todavia, estes aspectos teóricos, acadêmicos, eu acho que a gente nem vai ter muito tempo de discutir, porque eu espero que essa situação de emergência passe muito mais rápido, né? De qualquer sorte, essas duas medidas, tanto de redução como suspensão do contrato de trabalho, podem ser exercidas até dezembro de 2020. É essa a regra, né, da medida provisória 936, com validade até 31 de dezembro. E aí a medida traz os prazos para que isso seja feito, né? O empregador pode suspender salários por até 60 dias, ou em 2 períodos de 30 e 30. Este é o prazo da suspensão do contrato de trabalho. Para a redução da jornada e redução salarial, ele tem um prazo, pode exercer essa possibilidade por até 90 dias. De qualquer forma, a somatória das duas medidas tem que ser 90 dias. Ou o empregador escolhe por 90 dias reduzir salários e jornada de trabalho, ou ele pode escolher, dentro desses 90 dias, reduzir a jornada por 60 dias e suspender o contrato por 30 dias. Ou ele pode suspender o contrato por 60 dias e reduzir jornada por 30 dias. O importante é que ele pode exercer essas medidas até o final de dezembro do corrente ano, né? E isso também não dispensa que ele adote ou não impede que ele adote as medidas já mencionadas pela doutora Veridiana e prescritas pela MP 927. Ele pode conjugar isso tudo, todas essas medidas, né? O interessante é que se ele optar pelas medidas, pelas providências da MP 936, ele vai gerar uma garantia de emprego pelo mesmo período. Durante o período da redução ou durante o período da suspensão, por dentro deste período, haverá garantia de emprego e haverá garantia pelo mesmo período após terminada a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso é importante. Caso haja dispensa dentro deste período, haverá, e aí a MP prevê, o pagamento de indenização correspondente, né? E aí a gente vai ficar na dúvida em relação ao valor. Alguns entendem que o valor dessa indenização corresponderá ao salário que era pago, para outros, a remuneração ou a renda que foi paga durante esse período, e ainda vai gerar uma outra hipótese. Se a dispensa ocorrer no período seguinte ao término de uma dessas medidas, já voltando, retornando ao trabalho, se a indenização pode ser paga com o valor do salário vigente neste período, após o retorno ao trabalho. Então, são várias discussões que a gente ainda também não tem muito bem definida, né? Bom, eu acho que essas são as principais novidades, as inovações trazidas pela MP 936, e aí agora também eu acho que as ideias, né, e as dúvidas são bastantes, e eu me coloco também agora à disposição para respondê-las na medida do possível. Muito obrigado, doutora Maria Cristina, pela excelente exposição. Assunto absolutamente complexo, né, para a gente falar assim em tão pouco tempo, e que gera inúmeras questões do ponto de vista técnico, legal, e realmente as questões já começaram a chegar. Começando pela mais simples, né? Uma colega está perguntando sobre a questão do ponto, né? Obviamente, quem está em home office não tem a possibilidade de fazer o registro do ponto pela portaria que exige a impressão do comprovante. Então, ela pergunta como é que se faria o controle de ponto para quem está à distância. Como isso está aqui no âmbito da doutora Veridiana, eu vou passar primeiro para a senhora.
Vamos lá. Maria Cristina, fica à vontade para a gente também trocar figurinhas. A medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade de inserção desse trabalhador no artigo 623 da CLT. Leia-se. Se eu, empresa, não tenho condições nenhuma de fazer esse controle remotamente, eu posso inserir esse trabalhador na exceção do 62, que significa ele não estará sujeito a controle do seu horário de trabalho durante o período de home office. De novo, como eu coloquei lá atrás, isso precisa ser muito bem pactuado com o trabalhador. Esse é um ponto de atenção. Por quê? Porque nós sabemos que o judiciário, ainda que a gente faça a inserção no 62, ele pode entender que se eu, empresa, tinha condições de fazer esse controle, ainda que de forma remota, ou através de meios telemáticos, ou mesmo através do envio dos usuários, como uma filipeta de trabalho externo, por exemplo, a empresa deverá fazer. Mas aquelas empresas que não têm condições de realizar esse controle devem excepcionar essa condição, ou numa política em que o trabalhador tenha ciência, regra da transparência, isso precisa existir para que a gente tenha condições, em sendo judicializada essa questão, ter evidências de que aquilo ficou pactuado. É importante que as empresas que tenham mecanismos, eu particularmente, essa é a minha orientação. Se as empresas têm condições de fazer esse controle, que continuem realizando. Eu entendo que não há necessidade de você depois fazer um input no REP. Pode fazer isso mesmo como um registro em paralelo, né? Não vejo essa necessidade. Essa seria a minha contribuição. Então, se a empresa tem condições de continuar procedendo com controle, ainda que indireto, que o faça. Se a empresa não tem condições, vai excepcionar na regra do 62, mas que essa condição fique bem estabelecida, ou numa política interna de home office, e o trabalhador tem ciência dessa política, ou então através de um aditivo ao contrato de trabalho. Essas seriam as minhas considerações. Obrigado. Maria Cristina, se você tem algo também a contribuir, se tem algum outro ponto de vista, que eu acho que é isso que enriquece o debate. Sim, não, eu acho que não. Eu concordo com o seu posicionamento também. Tudo depende da forma como a empresa vai querer efetuar o controle. Não tenho nada a acrescentar. Ok, muito obrigado. Eu tenho uma segunda questão ainda sobre essas questões relacionadas a banco de horas e jornada. Eu vou ler exatamente como a nossa colega colocou. Ela disse que já tem em curso um acordo de compensação de horas para emenda de feriados, que é aquela inclusão de 20 minutos diários, e também aqueles 48 minutos diários para compensação do sábado, que não é trabalhado. Ela entende que na compensação de banco de horas, ainda não poderemos ultrapassar as 10 horas diárias. Quais seriam as alternativas para a compensação de banco de horas nesse cenário? Ai, Kelly, eu sinto a sua dor, preciso dizer isso. Talvez esse seja o maior imbróglio do banco de horas emergencial. Primeiro porque eu acho que a gente vai enfrentar um problema enquanto RH com o e-social, né? Porque eu preciso do e-social, o prazo de vigência do meu banco, e eu posso ter prazos conflitantes. Então, eu sinto te dizer que eu vou passar assim, uma primeira leitura, o exercício que a gente tem tentado fazer. Primeiro, o banco de horas, ele é um banco de horas que eu firmei com o sindicato? É um acordo coletivo? Posso tentar revisitar, né? Para efetivamente incluir o banco emergencial, que eu sei que eu tenho o período do banco emergencial, eu não posso misturar, na minha visão veridiana, eu não posso misturar essas horas, porque as horas que são trazidas agora pela medida provisória são horas afetas ao cenário da Covid-19. Então, se eu tenho um banco de horas via acordo coletivo, eu entendo que eu poderia tentar repactuar para entender o que eu vou fazer com essas horas que estão lá de hora débito, né?
Tenho também a alternativa de tentar zerar meu banco de horas até então, ainda mais que o teu é novinho, eu imagino que você tenha iniciado esse ano, né? Tento zerar esse banco de horas, tenho esse banco de horas individual para o cenário da Covid-19, e aí eu retomo meu banco a posteriori, quando esse período de calamidade pública encerrar. Você está corretíssima, Kelly. Não é porque é um banco emergencial da Covid-19 que eu não vou respeitar as regras que estão na CLT com relação ao número máximo de horas trabalhadas. Então, eu vou respeitar as 10 horas diárias. Então, de fato, para mim, esse é o ponto mais sensível de como operacionalizar esses bancos, banco que já existe com o banco que eu vou implementar em razão desse novo cenário. Então, só para tentar clarificar um pouco mais, se o banco foi feito através de acordo coletivo, eu tentaria revisitar. Caso não tenha sido feito, eu crio um outro banco de horas para o período da Covid-19, né? E guardo aquelas horas referentes a esse meu banco anterior. Eu temo muito misturar as horas do banco anterior com a previsão trazida pela medida provisória. E mesmo porque eu acho que a gente vai ter dificuldade de operacionalizar no e-social, a não ser que a gente tenha aí um novo layout que eu consiga inserir 2 bancos de horas, né, dentro do e-social, com período de compensação. Então, sinto a sua dor, Kelly, a gente vai tentar trabalhar juntos na melhor alternativa. E, de novo, regra da transparência. Se eu deixar claro para os trabalhadores o que eu estou fazendo, não há prejuízo, eu não estou dando passamoleque em ninguém, muito pelo contrário, eu estou tentando encontrar alternativas para fazer valer o que foi pactuado de uma forma pretérita para o que eu tenho de alternativas para enfrentar esse momento, para levar essas horas para um novo banco emergencial. É isso. Doutora Maria Cristina? Eu acrescentaria que, assim, eu tenho orientado sempre a usar as medidas menos agressivas possíveis em relação ao banco de horas. Então, se tem horas em haver, porque são 2 coisas distintas, né? No banco de horas tradicional, você trabalha para depois compensar. No banco de horas emergencial, você não trabalha e depois compensa trabalhando. É exatamente o inverso. Então, eu sempre busco dizer qual é o menos agressivo no momento. Tem horas para compensar? Compense agora. Faça, exercite o banco agora. Se esgotar deste banco, não tem outras medidas, não tem como dar férias coletivas, não tem como dar férias individuais. Aí sim, vamos fazer então o banco invertido, né? Eu brinco que é o banco invertido. Então, não trabalhe e depois compensa. Este limite de 10 horas, ou o acréscimo de 2 horas diárias, é o entendimento da maioria. Existe uma minoria sustentando que podem ser acrescentadas mais 2 horas. Lembrando que a CLT ela permite 2 horas habituais, mais 2 se for por motivo de força maior. Então, se eu considerar que não houve trabalho por força maior, eu poderia acrescentar mais 2 para compensar essa parada por força maior. Então, este é um entendimento bem minoritário, mas que já está circulando por aí também. E aí nós poderíamos elastecer a compensação, não só para 10, mas também para 12 horas de jornada diária. Só este ponto que eu queria observar. Perfeito. E sempre manter o controle, como a professora Veridiana falou, sempre manter o registro específico de cada um dos bancos de horas, de acordo com a sua referência, né, o seu acordo ou a medida emergencial, o que vai facilitar qualquer medida de gestão posterior, né? Isso. Perfeito. Muito obrigado. Agora nós temos aqui uma pergunta, se a senhora já tem informações a respeito do envio das informações ao governo para os casos de redução de jornada e suspensão de contrato. Já foi disponibilizado meio para se fazer isso? A gente ainda não tem. O que eu vi, no começo, antes da medida provisória,
já tinham cerca, assim, num dia, já tinham cerca de 7.000 acordos individuais protocolizados, né, no Ministério da Economia. Aí houve uma paralisação e agora eu acho que já está na faixa de uns 12.000, 13.000 acordos protocolizados, mas eu não tenho essa divisão de quanto foi de redução e de quanto foi de suspensão. O que eu tenho ouvido de colegas é que a redução da jornada tem sido mais efetiva do que a suspensão do contrato de trabalho. Certo. Professor Viridiano? Eu também não tenho, talvez o Kleber possa estar indagando, eu não sei se é isso do questionamento, a forma de envio dessas informações, né? Como enviar essas informações para o Ministério da Economia, está no manual do layout, já disponibilizado pelo governo federal na semana passada, que traz o passo a passo de como você vai levar essas informações através do empregador web. É simples, é uma planilha grande, Excel, enfim, com vários dados, mas você envia essas informações através do empregador web e todo esse descritivo do que precisa mandar de informação está no manual de layout, lá na página do Ministério da Economia. Depois, se quiser, a gente pode compartilhar o link com vocês. Isso, e se me permite, essa comunicação através do empregador web, para os casos de redução salarial, ela se torna ainda mais fundamental, porque o governo precisa dessa informação para poder pagar o complemento através do fundo do seguro-desemprego, que ele vai oferecer ao empregado, acreditando diretamente na conta corrente do empregado, sem transitar pela empresa. Então, se a empresa quer que o empregador preserve o máximo possível a sua renda, ela vai pagar o acordado, que seria o equivalente, o restante dos 25%, 50% ou 70%, portanto, 30%, 50% ou 75% que ela tem que pagar, né? Mas ela tem que informar, então, também se ela vai pagar alguma ajuda compensatória para poder fazer jus à isenção de encargos trabalhistas sobre essa ajuda compensatória. E, finalmente, qual é a parte que sobraria, então, de acordo com as regras já publicadas e mencionadas, para que o governo complemente diretamente na conta corrente do empregado, no caso das reduções salariais. Muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta sobre se nós já temos alguma ideia sobre como essas práticas estão sendo adotadas pelas empresas. Vocês, naturalmente, estão aí em contato com ampla camada aí de empresas, né? E também no próprio escritório de vocês. Qual tem sido a proporção de redução de jornada? A professora Maria Cristina até mencionou que ela não tem exatamente a dimensão lá no site do governo, mas se você já tem uma ideia do que está sendo mais orientado pelas empresas, mais praticado pelas empresas. A maioria tem adotado a prática da redução da jornada com a consequente redução salarial, muito mais do que a suspensão do contrato de trabalho. É o que eu tenho visto. Parece também que dá mais segurança jurídica, né? Ir por essa linha do que na linha da suspensão contratual, né? E outros também que, como, por exemplo, eu vi esses dias o acordo coletivo da GM. A GM optou não pela redução decorrente da medida provisória, mas sim pelo layoff do 476, que já é uma prática recorrente da GM também, né? Certo. Eu também tenho sentido, é claro que cada empresa vai entender o que é melhor para o seu negócio, né? Cada uma dessas medidas, ela só vai fazer eco em relação à tua atividade econômica. Eu, particularmente, tenho algumas empresas na área do comércio, né? E como eles estão fechados, eu estou com minha atividade inoperante, acabei manejando vários acordos para suspensão. Mas por quê? Porque reduzir não resolveria, né? Empresas fechadas, né? Atividade comercial fechada. Se a gente pegar shopping, por exemplo, talvez a redução não faça eco
a essa necessidade empresarial. E aí talvez a suspensão seja a saída. Como eu tenho empresas que tiveram uma redução em termos de pedidos, serviços, aí eu não preciso suspender, talvez a medida seja a mesma redução. Talvez o mais bacana, na minha percepção, é a gente ter essa escolha, né, de se entender, como bem colocado por você, Cristina, o que eu posso manejar e o que me causa menos impacto, né? Impacto que eu digo para o trabalhador, né? E se eu puder adotar dessa forma, entender isso, talvez funcione bem até para a gente, se precisar discutir isso lá na frente, ter um pouco mais de robustez, né? É isso. Porque nós temos um leque de opções, não são poucas opções, há um leque de opções. E tudo depende de cada setor, né? De cada empresa, qual a natureza de cada atividade. Há setores, inclusive, que aumentou o volume de trabalho e está até contratando. Então, assim, são situações muito díspares hoje, né? Isso. É o caso da empresa que eu trabalho, que é uma empresa que fornece um software para gestão de home office. Está havendo uma demanda muito grande, estamos contratando pessoas. Na área de call center, como é um serviço essencial, ela manteve estabilizado o quadro e até fez reposições e alguns pequenos incrementos devido a novos contratos. Existem inúmeras questões, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu vou colocar uma última, que me pareceu bastante interessante, que a Giovana Varga, ela pergunta se, no caso do acordo coletivo de trabalho que prevê a redução salarial ou suspensão contratual por um período superior ao previsto na 936, você acredita que ela pode prevalecer, que ela deve prevalecer, seja com base no princípio da prevalência do negociado pelo legislado, ou ainda pelo incentivo de negociação sindical? Não, na forma tanto a redução quanto a suspensão prevista pela medida 936, ela só tem validade se observados os prazos ali previstos. Eu não posso estender. É possível que se estenda por um outro período, desde que seja feita também por acordo coletivo, mas sem estes benefícios. Por exemplo, sem o benefício emergencial. O benefício emergencial ele vai ser pago por 3 meses, só por este período. Então, talvez até se for baseado na 476, se for baseado na 476. Se for baseado na 476 ou a redução no 501. Até porque ficaria meio esquisito, porque o benefício previdenciário, o benefício emergencial é pago pela União. Como é que eu vou estipular um acordo por um prazo superior em que o pagador é a União? Não, eu vou estipular um acordo para que um terceiro pague. Então, este benefício, esta redução, ela é exclusiva da medida da MP 936. Eu posso fazer outras, desde que fora desses requisitos. Muito bem. Doutoras, muito obrigado pela generosidade de usar o seu tempo compartilhando conosco esses conhecimentos, trazendo mais luz. Eu sei que o tempo é muito curto, mas também nós aprendemos que nesse webinar não adianta a gente fazer uma reunião muito estendida, né? Os nossos compromissos do dia a dia continuam ainda bastante ativos. Mas foi muito rico, muito obrigado pela generosidade de vocês e também agradecer aos nossos participantes aí por terem acompanhado a gente desde o primeiro minuto. A sala estava lotada e voltaremos a vocês com novas oportunidades de trocarmos informação. A BRH São Paulo, Regional Metropolitano Oeste e também Regional Campinas agradece, então, a participação de todos. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada, Fernando, obrigada, Veridiana, foi ótimo estar com vocês, a todos os participantes, e eu me coloco aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, é só fazer o contato, que eu fico aí à vontade para trocar ideias também. E pode utilizar o canal da BRH também para mandar, eventualmente, e-mails, para que nós possamos redirecionar. Muito obrigado.
Ótimo, eu também agradeço Maria Cristina a oportunidade, agradeço ao BRH, aos participantes, eu vi que várias dúvidas ainda ficaram sem resposta, o nosso tempo é curto, mas com toda certeza essas dúvidas serão enviadas a nós e a gente retorna a vocês para que vocês fiquem com os esclarecimentos. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira, que a gente continue com esse espírito da troca, da solidariedade, do aprendizado em conjunto, porque esse momento talvez seja um momento da gente fortalecer laços que estavam tão esquecidos, né? Oxalá que a gente consiga sair mais forte de tudo isso. Foi um grande prazer, um abraço a todos e nos vemos em algum outro momento aqui na BRH, tá bom? Inúmeros elogios e agradecimentos aqui dos participantes para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. Um abraço, tchau. Tchau.